A gente cometeu improbidade administrativa e a administração pública requereu judicialmente que os bens dele sejam declarados indisponíveis. Ele diz, tudo bem, pode até declarar os meus bens indisponíveis, mas apenas aqueles adquiridos após o momento em que a administração aponta como tendo sido da prática do ato de improbidade. Os bens anteriores não podem sofrer constrição. Procede o argumento? Pesquisa e Direito de hoje está imperdível. Vem comigo. Iniciamos hoje, então, a análise das principais sanções decorrentes da condenação por ato de improbidade administrativa. Já vimos quem pode praticar o ato, qual é a sua natureza jurídica, quem pode sofrer, e a partir de agora a gente analisa as sanções. A primeira delas é a sanção que diz respeito ao conteúdo patrimonial, ao ressarcimento do dano, à perda do acréscimo ilícito, inclusive a possível aplicação da multa. Para as três hipóteses, nós precisamos considerar o seguinte. Primeira questão que aqui inaugura o nosso vídeo de hoje. O agente cometeu improbidade, suponha no ano de 2012. Está sendo processado por improbidade agora. Já pode ser, não já teria ocorrido a prescrição? Não, nós vamos tratar da prescrição mais para frente, mas não necessariamente. Suponha que o processo esteja tendo seu curso regular, porque só mais recentemente a administração pública tomou conhecimento dos fatos e assim que ocorreu, ela adotou as providências pertinentes para apurar os ilícitos praticados e requereu a indisponibilidade dos bens, de todos os bens do agente que é apontado como tendo sido o autor do ilícito, para que esses bens sejam capazes de ressarcir o dano ao erário. A primeira questão que se coloca, e aqui a gente já avança, perceba, numa dimensão entre direito material e direito processual, é para análise da jurisprudência. O que o STJ diz? Que pela cláusula geral de responsabilidade civil, inclusive aquela prevista no artigo 927 do Código Civil, o agente que praticou improbidade administrativa responde com todos os seus bens, mesmo aqueles que tenham sido adquiridos em momentos anteriores à prática do ato de improbidade administrativa. Então não importa se aquele carro de luxo, se aquela casa na praia, se aquele imóvel, se aquele bem, aquele piano que está na sua casa, aquele plantel de garrafas caras, de vinho, enfim, se todos esses elementos foram adquiridos antes do período em que ocorreu a improbidade, isso não afasta a possibilidade da decretação da indisponibilidade dos bens, ainda que esses bens, portanto, tenham sido adquiridos antes. Um outro aspecto fundamental aqui é que a administração faz esse pedido judicialmente. Claro, a indisponibilidade dos bens não pode ser decretada administrativamente. Isso, inclusive, foi objeto recente de análise na jurisprudência dos tribunais superiores e ficou muito claro, inclusive com a declaração pelo Supremo Tribunal Federal de uma lei como sendo inconstitucional, não é possível a declaração de indisponibilidade administrativa. A indisponibilidade dos bens é medida de reserva de jurisdição. Só o juiz, sob o contraditório judicial, pode deferir uma medida dessa natureza. Pois bem, a pergunta que se coloca é, quando a administração pública faz o pedido de indisponibilidade dos bens, ela precisa demonstrar periculo in more, isto é, ela precisa comprovar que aquele agente está se dissipando dos bens, está se desfazendo deles, que aquele agente está de alguma forma dilapidando o seu patrimônio? Não. Em se tratando de matéria de improbidade, atenção, para fins de indisponibilidade dos bens, o periculo in mora, ele é presumido. O que isso significa? Que a administração pública tão somente comprova a existência dos fatos e apresenta o requerimento. Preenchidos esses dois requisitos, o juiz deferirá a medida de indisponibilidade dos bens. Perfeito? Jean, adotado, portanto, esse entendimento de cautela relativo à possibilidade da decretação da indisponibilidade dos bens e também que esses bens podem ser, inclusive, os adquiridos anteriormente à prática do ato de improbidade, a gente passa a analisar
quais são os danos que pode sofrer a pessoa vítima, a pessoa jurídica vítima da improbidade administrativa. Cabe dano moral? Isso é tema, claro, para o nosso próximo Pesquisa de Direito. Aguardo até lá. Um abraço.